o Freud tinha publicado um artigo em 1908 chamado Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. Esse artigo é um dos raros textos do Freud em que ele propõe uma reforma social. A reforma social que ele propõe ali é bombástica, né? Que a gente abandone certos ideais de monogamia, que a gente abandone certo tipo de exigência de virgindade antes dos casamentos, etc. Uma espécie de revolução sexual que ele mesmo depois vai criticar, porque no primeiro momento ele é bastante otimista quanto ao desrecalcamento como produção de cura. Depois ele vai entender que não é bem por aí, que o buraco é mais embaixo, no famoso texto dele chamado Mal-Estar na Civilização. Sim. Mas ali, em 1908, ainda no começo do percurso dele, era essa a ideia dele. E houve quem leu isso. E essa turma que leu isso começou a produzir um programa educacional brasileiro com educação sexual nas escolas, etc. Blá, blá, blá. Nossa Senhora! Isso bateu de frente, obviamente, com a Igreja Católica. Né? E nessa briga entre Igreja Católica e esses leitores de Freud, eles não eram psicanalistas, eram gente que se interessou pelas ideias de Freud. Nessa briga, quem ganhou não foi nenhum nem outro. Quem ganhou foi o que nós temos, né? Uma educação pública laica com, digamos assim, uma tentativa de instaurar uma educação republicana, etc., que veio para uma turma naquela época. A Escola Nova? Não, na época inicialmente era até gente muito influenciada pelo pensamento marxista, né? Que colocou isso em pauta ali para o Capanema. E aí houve uma espécie de pacto velado que era o seguinte: olha, a Igreja Católica cuida das escolas das elites, que vão ficar ainda na mão delas, as escolas públicas ficam na mão de vocês, e vocês que estão interessados pelo Freud, pela psicanálise, vocês vão fazer alguma coisa no consultório. Não se metam no mundo público, não se metam no debate público. E isso marcou, dali em diante, a história da psicanálise brasileira. A nossa psicanálise nos anos, digamos assim, 30, 40, 50, 60, 70, a coisa muda um pouco, foi uma psicanálise extremamente conservadora. Uma psicanálise preocupada apenas com, digamos assim, o exercício de uma profissão liberal, e ponto. Onde ele não tem que se meter no debate público. A partir dos anos 70, na luta contra a ditadura brasileira... Era o psicanalista como uma espécie de padre. Você vai fazer o consultório é uma espécie de confessionário e aquilo morre ali dentro. Um padre laico. Isso. Sim, mas que também não absolvia ninguém de nada, como não tem nada a ver com a psicanálise. Não, quero dizer que era uma coisa assim, estritamente privada. Isso. Personagens que, se bem que a Igreja Católica estava metida no mundo público, mas essa coisa de que aquilo se resolve da porta para dentro. Sim, como um dentista. É um assunto absolutamente privado. Sim, era um profissional liberal como um dentista, como um médico e assim por diante. Não tem que se meter no debate público. Ele faz seu trabalho e volta para casa, e ponto. É ali nos anos 70, com a, digamos assim, a ditadura já cansando na segunda metade dos anos 70, e aí as pessoas começaram a pensar como pode ser o Brasil depois dessa ditadura, muitos psicanalistas começaram a se interessar por pensar a saúde pública, novamente. Né? E, particularmente, o que ficou conhecido como uma reforma psiquiátrica, já que o que a gente tinha naquela altura eram manicômios, era choque elétrico, era aprisionamento, gente internada por 30, 40 anos, e muitos psicanalistas... Não, disso aqui a gente pode falar. A gente tem que falar sobre esse assunto. E sobre saúde pública, de modo geral, a gente pode contribuir de alguma maneira. Começou por ali, né? E dali para cá, nós tivemos altos e baixos de participação pública dos psicanalistas, que culminou agora, em 2016, 17, 18, com a ascensão do neofascismo, os psicanalistas precisarem dizer: a psicanálise só existe dentro da democracia, então a gente tem que defender a democracia.